Amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? E o convidado hoje é o irmão Fabrício Arruce. Ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor para nós. Então, dê toda a sua atenção à palavra, amém? Nessa manhã, para que Deus fale ao seu coração e ao Deus falar, você esteja preparado para ouvir a voz do Senhor. Pai Santo, Deus bendito, eis aqui teu servo, Senhor, diante de ti, nesse momento em que ele será instrumento nas tuas mãos, que ele seja usado pelo Senhor, Pai, com autoridade, com humildade, com poder do alto, com ousadia, ó Deus, com unção do Espírito Santo, e que nós, a tua igreja, sejamos alimentados e edificados nessa manhã, pela palavra que será transmitida através do teu Filho, Pai. Usa-o nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia. Viu, Júnior? Aprendi. Quem esteve aqui no culto da Band, eu tive uma certa dificuldade com o microfone. Mas aprendi. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a vocês que estão nos vendo de casa. Feliz de estar aqui no púlpito da igreja onde me converti, onde me batizei e entre outras tantas coisas. Mas você não pregou no culto da Band? Mas pela igreja eu estou reestreando hoje. Deve ser por isso que eu estou tranquilo. Mas, amém, irmãos. O tema é salvação. E a gente já ouviu sobre salvação no olhar, sobre a zombaria que se passou Jesus na cruz, sobre a decisão que tem que se tomar, o tempo que a gente perde. E aí eu resolvi ir para o outro lado. Já todo mundo já falou, vou ficar sendo repetitivo. Eu falei, Senhor, o que nós vamos inventar? Porque se o Senhor não quiser, eu não falo nada também. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Mateus 25, a partir do versículo 31. Deixa ela aberta. A gente vai assistir um vídeo um pouquinho longo, são uns 7 minutos, mas você vai entender onde nós vamos chegar. E esse vídeo está baseado nesse texto. Você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos caminhar por ele.
É óbvio que obra não salva. A gente sabe disso. Mas eu gostaria de falar hoje sobre as evidências da salvação na vida do salvo. A gente precisa dessas evidências. Isso tem que brotar em nós. E se você ainda está aí comigo em Mateus 25, no versículo, a partir do 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. A primeira evidência que a gente tem aqui na vida de um salvo é que ele dá de comer e de beber a quem tem fome e sede. E eu queria trabalhar isso em duas vertentes, tanto espiritual quanto física. A parte física, a gente vive uma grande dificuldade hoje. Quem trabalha no Rio e passa na Central, se você parar para comer um lanche ali, alguém vai encostar em você e vai pedir um dinheiro para comer alguma coisa, ou para você pagar. Já algumas vezes eu pensei 2 ou 3 vezes e não fiz. E aí quando eu estou indo embora, o Espírito Santo vem e fala assim: por que você não deu? Ele queria comer. Aí a gente faz igual aquele moço ali, a gente começa a argumentar: mas Senhor, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ele gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: e o problema é seu? O que você tem com isso? Você precisa fazer. Quantas vezes a gente deixa de fazer? Quantas vezes vem até nós, e eu estou dizendo na Central, mas não precisa ir muito longe, vai no Fragoso. Você passar no Fragoso, você vê, você sai de madrugada, estão lá, dormindo. Se isso não corta o nosso coração, se a gente não sente nada, tem algo muito errado. E tem a questão também de fome e sede. A gente escolhe para quem tem que pregar. Não, aquele lá não tem jeito. Costumo dizer, quando dizem que não tem jeito, é que a gente descobre alguém que Deus não pode mudar. Assim, não, aquele lá, Jesus não pode mudar. A gente determina as coisas. A gente determina. Eu lembro uma vez, lá no Nazareno, estavam os embaixadores conversando. Aí, eu não sei se falou que o menino orava para jogar Free Fire, um negócio assim. Eu falei assim, aí o outro falou assim: pô, não mete Deus nisso não. Eu falei assim: mas por que não? Oh, mas você, então você descobriu um local onde Deus não pode estar. Não, não foi isso, foi isso que você disse. Você acabou de dizer que lá no Free Fire Deus não pode entrar. Não, pode. Ele está sempre ali e quer que a gente seja útil. A gente tem que se preocupar com a fome e sede, seja física e espiritual. Eu sei que a igreja faz, a igreja Batista Monte Verde faz. Mas eu costumo dizer que depois que eu li que Pedro, numa das suas cartas, diz assim: eu não me importo de relembrar as coisas, eu não me importo mais de relembrar nada. Se Deus manda, a gente repete. A gente precisa fazer isso. Não é isso que vai te fazer ser salvo, mas é uma evidência que você é. Continuando. Tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. O povo acolhe os necessitados. Mas eu não posso botar ninguém lá em casa. Você já em casa, não cabe ninguém. Mal cabe eu e a minha família. Ok. Mas acolher os necessitados necessariamente não é só abrigar literalmente na sua casa. Nesse ano tão difícil que a gente passou, você já parou para ouvir alguém desabafar? Já. Nesse ano. Ano, hein? Não estou falando do mês de dezembro. Ano. Você está à disposição para isso? Ontem eu estava no plantão, uma irmã de uma outra igreja passou uma mensagem: Fabrício, você está aí? Eu falei assim: estou no plantão. Você pode me ouvir? Eu falei assim, e aí eu falei assim: e agora? Eu falei assim: bom, irmã, eu estou aqui. Se eu sumir é que apareceu algum paciente para atender, mas vamos lá. E eu vi. E não apareceu ninguém para ser atendido. Eu tinha uma ótima desculpa. Não, eu estou trabalhando, não posso.
Ainda mais no hospital, ainda mais hoje em dia, ainda mais no setor que eu estava. O setor a gente estava recebendo pacientes. Você está à disposição? Ouvir. Eu lembro uma época que eu passei algumas dificuldades, o pastor Alex chegou, sentou do meu lado e falou assim: me imagine como um ouvido. E fala. E ouvir necessariamente não é nem resolver. Já sentei do lado de pessoas para eu falar, que ele não resolveu o meu problema, mas eu pude falar. Às vezes só falar, essa irmã disse: muito obrigado, eu só precisava botar por fora. Eu falei assim: está ótimo. Precisando, sou todo lidos e ouvidos. Se precisando, eu estou aqui. A gente tem que estar disponível para acolher essa necessidade. Como a gente orou aqui, os enlutados. Quantos enlutados a gente tem visto e ouvido falar? Mateus 5,4, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quem você acha que vai consolar? Você. Você que vai consolar. Sou eu que vou consolar. A gente tem toda semana, se a gente não a conhece diretamente, a gente conhece alguém que morreu. E às vezes é ruim, né? A gente já está nesse momento difícil, parar para ouvir alguém falar de morte, porque a pessoa vai falar de morte, porque ela perdeu alguém. Mas vai fazer um bem tão grande. Parar para ouvir. Domingo passado mesmo tivemos, o marido da prima da Fabiana faleceu. De manhã, eu falei: vamos lá? Eu falei: claro que vamos. Ué, vamos lá. Tem culto? Tem, mas a gente chega, não tem problema, vamos lá. E eu, pessoalmente, eu tenho alguma dificuldade nessa questão, porque eu sou um daqueles que não sei o que falar nessa hora. Mas aprendi que se não souber o que falar, você dá um abraço, fica ali junto, que já é o suficiente. Mas tenho pedido a Deus para me ajudar no que eu tenho que falar, porque é difícil. Como é que você vai chegar assim: bom dia, tudo bem? Não está tudo bem e o dia não está bom. Você não sabe, dá um abraço. Quer falar alguma coisa? Coloque lá, que o Espírito Santo de Deus te console. As pessoas precisam ouvir. Eu abracei a prima da Fabiana e falei isso com ela. E eu falei assim, algo que eu falo sempre: sei que nessas horas não tenho o que fazer, mas se tiver e eu puder fazer, eu estou à disposição. E eu ouvi dela assim: só a sua oração já é suficiente. Viu como é que não é difícil? Ou é difícil para a gente orar? E eu estou falando de gente, pessoas que inclusive, peraí que eu sou capaz de tropeçar. Eles não são evangélicos. Ainda serve de testemunho. Está lá, a gente está para voltar lá sofrendo. Tem o quê? Uma semana perdeu o marido. E porque essa doença ela é tão terrível que ela tira de nós até o enterrar os nossos. Porque a gente sabe que não tem mais nada lá, mas é nossa cultura, a gente está acostumado com isso. Até isso tira. A esposa perde o marido, não o vê há semanas porque não pode visitar. E aí pode ficar meia hora lá, nem sair do carro ela pode. E passar direto para o cemitério. A gente precisa acolher essas pessoas. E evidência de ser salvo é isso. Evidência de ser salvo é acolher os desanimados. Quantos desanimados vocês conhecem? Quantas vezes nós estávamos desanimados? E alguém chegou e falou assim: não, vão comigo. Lá no Nazareno, a gente usava uma expressão que vocês conhecem, o famoso tamo junto. E eu sempre falei assim: tamo junto não pode ser uma frase de efeito, legal, bonitinha, de eu falar assim: não, pastor, tamo junto. Aí o pastor precisa de você 3 horas da tarde de sua folga. Eu falei assim: não estamos tão juntos mais não. E eu estou sendo gentil, porque 3 horas da tarde está tranquilo, né? Porque as coisas acontecem assim, normalmente em horários mais complicados. Teve uma vez lá, eram quase 4 da manhã, olhei meu celular, pastor Alex. Bom, não é boa coisa. Para o seu pastor te ligar às 4 da manhã, eu falei assim, não, ou morreu alguém, ou está morrendo. É que tinha assaltado a igreja lá. Eu falei: Fabrício, você pode ir lá comigo? Eu falei: posso, vamos embora. Mas e outras situações? Você tem que estar pronto para sair, para fazer, para acolher, para estar junto.
Eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez esteja desanimado hoje, porque quem não desanima com esse ano? É difícil. Mas vamos, vai melhorar. Apesar de que a Bíblia diz que vai piorar, mas o nosso trabalho é crer que a coisa vai estar acontecendo, como foi cantado aqui, tudo está no controle do Senhor, está na palma da mão dele. Mas a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar acolhendo os necessitados. Versículo 36. Estava nu e me vestistes. Um salvo, a evidência de um salvo, atende às necessidades daqueles que estão à sua volta. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu falei assim, você viu as últimas chuvas aí do dia 22? Você doou alguma coisa para alguém? Uma coisa. A Sara, se a gente deixar, graças a Deus, ela pega um brinquedo dela e vai dando. Às vezes que a gente tem que fazer, não, calma, esse aqui não. E quando ela faz isso, eu entendo por que Jesus disse que a gente tem que ser como uma criança. Ela não está nem aí, ela quer dar alguma coisa. Ela quer fazer. Ela está para ir a tia da Fabiana, que a criou, né? A mãe da Fabiana morreu cedo, ela chama de avó. E está para ir na avó, mas a chuva não está deixando. Ela está procurando alguma coisa para ela levar para a avó. Ela tem que levar alguma coisa, porque é Natal. Ela ganhou, ela tem que dar. E ela está escolhendo. Eu falei, faz uma carta, já fez 2. Fez uma reserva. Cheguei ontem, falei, pai, eu fiz uma reserva porque eu tinha perdido a outra. A gente precisa ter esse desprendimento. Ah, mas eu não tenho o que doar. Beleza. Você acolheu alguém? Às vezes precisa. Já teve situações que dessa vez a gente não precisou, mas que a gente já acolheu pessoas lá em casa. Até da família. Quase que a gente precisa, né? Porque lá em casa encheu. Ah, beleza. Mas Deus é bom, não perdemos nada e está tudo tranquilo. Ah, mas eu não tenho como doar, eu não tenho como acolher. Você orou por essas pessoas que perderam tudo, e muitos perderam tudo de novo? Talvez a 3ª ou 4ª vez. E num ano tão complicado tem que recomeçar, e a gente ainda tem janeiro, fevereiro e março que vem mais chuva. É uma sensação horrível, eu nunca passei por isso. Eu mesmo não passei, né? Porque estavam as meninas em casa com o Fabiano e eu vindo do trabalho tentando chegar. Mas eu já fiquei com aquela sensação, beleza, esvaziou, mas e se chover de noite? Eu vou dormir? Como é que você dorme? Não dorme. Eu falei, gente, como é que esse pessoal vive? Porque não é só encher, é perder tudo. A gente precisa, no mínimo, orar. Se você não orou por essas pessoas, ore. Você não precisa conhecer, você não precisa saber quem é. Ah, mas fulano perdeu tudo, mas gasta só com cachaça. Ora. A questão não é mais essa. Esse rapaz que faleceu, a Fabiana reparou uma coisa que eu também reparei. O marido da irmã, da outra lá, eles não se davam. E quando eu cheguei na sala, ele estava lá sentado, ele ainda foi dirigindo, levou a esposa do rapaz para ir lá na funerária e tal. Aí, Fabiano, você percebeu que ele estava lá? Eu falei, percebi. Porque nessa hora isso não existe mais. Você não está atendendo quem morreu, você está atendendo quem está vivo. E graças a Deus ele teve essa percepção. Eu falei, se ele estava lá, ele podia fazer pirraça, eu falei, não vou. A gente precisa ter essa prática. Um salvo, a evidência de um salvo, estava enfermo e me visitaste, mas eu não aguento nem entrar no hospital. Mas eu repito mais uma vez, você já orou por algum hospitalizado hoje? A gente tem convivido diretamente com essas situações. E muito mais. No meu setor a gente estava com 2 pacientes muito graves, agora está um só. E infelizmente não foi porque um melhorou. E a família está lá. A gente olha, eu falei assim, eu ainda falei isso, eu falei assim, gente, a gente tem um pouquinho de experiência, né? A gente já começa a olhar para o paciente, a gente já sabe que humanamente não tem mais o que fazer. E aí eu lembro que eu falei assim esse dia, a não ser que Jesus esteja de plantão, não vai. Mas aí Jesus fala assim, você já orou? Não. Porque às vezes a gente não acredita. A gente mesmo não acredita.
Eu li um livro no começo da minha caminhada cristã, Aprenda a Viver como um Filho do Rei. Achei próprio para quem tinha se convertido, eu era filho do rei agora, eu vou aprender. E ele tinha, um dos capítulos era assim, como orar por um enfermo e ele ser curado. E como orar por um enfermo e ele não ser curado. Ele falou assim, se ele não for curado, você passa para o outro e ora, porque a vontade de Deus é que prevalece. Mas a gente tem que fazer. Quantos feridos de alma que a gente pode levar a cura? A gente pode. Essa irmã que falou comigo ontem, ela estava chateada porque ela queria orar na igreja, lá na questão por um rapaz, e o pastor, sei lá, porque cargas d'água, não sei, não deixou, não sei se era a hora. Aí também falei, pô, mas se não era a hora também, podia orar depois no final, não sei, mas ela estava se sentindo culpada com isso. Eu falei assim, irmã, relaxa. Você orou? Eu falei assim, orei. Eu falei assim, então. Mas estava doendo nela. Estava tanto doendo que ela precisava de alguém para poder conversar com ela. Eu falei assim, não. Eu falei assim, mesmo que você não tivesse orado, mesmo que a igreja não orou, mas a vontade de Deus prevaleceu. Se ele faleceu, a gente tem que compreender que Deus está no controle. Mas ela estava machucada. E repito, eu podia dizer que estava trabalhando. E tem aquelas pessoas que a gente fala assim, não, o fulano é chato, né? Quando a gente começa, para ouvir. Para ouvir. Para ouvir. Se tem uma coisa que eu aprendi na questão de ouvir, ouve essa galera mais velha aí que a gente aprende pra caramba. Como eu aprendi com as velhinhas na Nazareno, sentava para ouvir, aí você para ouvir, você para atender uma dificuldade, aí você vê a experiência de vida de, talvez aqui eu conheço de uma Cassiana na vida, a experiência de vida dessa mulher é fantástica. Nós fomos lá, eu acho que tinha morrido o irmão dela, nós fomos para consolar e ficamos eu e Ana assim. A gente foi cuidado, a gente não sabia, mas a gente precisava de ser cuidado. Então a gente tem que cuidar. A evidência de um salvo é cuidar dos enfermos. A evidência de um salvo, ainda no versículo 36, estava preso e foste me ver. Presos literais, talvez não seja esse seu ministério mesmo, porque entrar numa prisão e no hospital realmente não é fácil. O hospital para mim é tranquilo, numa prisão eu já fico, como é que faz, como é que funciona? Mas e os que estão presos espiritualmente? E os pecadores que lá fora estão esperando? Teve uma irmã que uma vez falou assim, que a gente tem ótimas desculpas, né? Eu digo que tem uma lição que a gente aprendeu de lavar as mãos. A gente aprendeu pra caramba isso. Na primeira leitura a gente aprendeu. Falei assim, não, Fabrício, o mundo jaz no maligno. Eu falei assim, concordo, está escrito lá. Mas a irmã já procura saber o que é jaz? Não, eu te falo, eu estou perguntando só o que você sabe, porque eu procurei saber. Jaz é está morto. Aqui jaz fulano, se fulano está morto aqui. Nós não somos um canal de vida? Então nós temos que ir lá, para levar vida para o mundo morto. Preso nas trevas, preso no pecado. Nós somos esses. Isso precisa ser evidência que nós somos os salvos. Lógico, repito, a gente não faz para ser salvo, a gente faz porque nós somos. Porque alguém veio e falou conosco. A gente é um pouquinho de muita gente. Eu sou fruto de Zaqueu e Maria de Jesus. Minha mãe na fé também, né? Mas o Zaqueu, Cláudio, vocês conhecem. Me chama de filho até hoje. E eu chamo de pai. Chamo a Maria de Jesus, eu digo que tinha que ser Maria de Jesus, né? Eu chamo de mãe. Minha mãe na fé me investiu. Investiu numa criança de 8 anos. Maria de Jesus contando histórias. E eu fico imaginando uma crente da Assembleia de Deus, na época, na Casa da Bênção, falando uma analogia de futebol para falar de Jesus para algumas crianças que moravam na fazenda e iam lá na barraquinha onde ela trabalhava. Eu falei assim, essa mulher é espetacular, porque ela não tinha a menor noção disso. E eu lembro bem vivo na minha memória ela explicando, ela pegou Apocalipse, o final dos tempos, e transformou numa partida de futebol. E se tu vai estar do lado de quem? Eu falei assim, lógico que eu quero estar do lado que ganha. Né? A gente tem o que fazer, dá para fazer. Só que tem que ter disponibilidade. Mas você não falou de preso? Eu falei assim, mas eu era criança, mas eu confesso a vocês que de vez em quando eu pensava assim, e depois que eu morrer? Como é que vai? Não tem nada. Me dava uma aflição muito grande não ter nada. Eu falei assim, não tem nada?
Ah, tá, tem alguma coisa, mas essa alguma coisa, agora que coisa é essa? Mas é fruto. Ainda teve uns malucos daqui para estar lá ainda, que me discipularam ainda. Como falei aqui no culto da BAM, umas puxadinhas de orelha, né, de vez em quando, mas precisou. Aí a gente fica revoltado, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas depois... E eu gosto de um texto que diz assim, que a repreensão, quando ela vem do Senhor, ela gera vida, ela não gera morte. A gente precisa fazer isso. A gente precisa libertar essas pessoas, a gente precisa investir. Dá trabalho? Pra caramba. Mas dá um prazer muito grande. E eu gostaria que deixar 3 coisas aqui para você refletir. Uma, posso dizer que a autoria é minha, mas já devo ter ouvido isso em algum lugar. Eu não lembro quem escreveu, mas você já conhece. O salvo faz tudo isso e muito mais. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Afinal, a salvação é pela graça. E tem 2 frases aqui, uma de Oswald Smith, em Paixão pelas Almas, que diz assim: se o soluço de uma alma não te comove, há uma grande possibilidade de você não ser salvo. Se isso não te comove, há uma grande possibilidade de você não ser salvo. Porque a violência no nosso país, em especial, é tão banalizada que a gente já... morreu um cara ali de bala perdida. Foi mais um. E eu lembro... tem alguns anos isso, eu não sei quantos lembram daquele acidente com o avião da TAM em Congonhas, né? E eu trabalhava numa lan house, vi ali na internet, e vi. Eu só olhei, beleza, aí passa. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim: você já parou para pensar quantos ali morreram e foram para o inferno? Quantas famílias ali estão enlutadas? E você só passa? Eu falei, isso é verdade, a gente está se acostumando. A gente está se acostumando. Ah, morreu fulano. Fulano foi assaltado. Normalmente a culpa é da vítima, né? A gente, em geral, a gente acha isso. Não, tem que doer. Foi para onde? Eu sei que não adianta mais depois que morreu, mas e aí? Ah, mas morreu e foi para o inferno. Beleza, mas e a família? Quem está ali? Vai deixar aí também? Não tem coisa mais prazerosa, e isso é maluquice, é loucura que eu vou falar, mas poder chegar no próximo ao túmulo da minha mãe, quando ela foi sepultada, e falar com um amigo meu assim: ela não virá até mim, mas eu vou até ela. É isso que nos traz consolo, é esse consolo que a gente tem que levar. Então, se isso não te dói, há uma possibilidade de você não ser salvo. E a outra frase é do Martinho Lutero, que eu também gosto muito, que é: se entrarem no inferno, que seja passando por cima de nós, enquanto seguramos em seus calcanhares, dizendo: não entrem. Essas têm que ser as evidências de nós, dessa grande salvação. Se você não lembrar de nada do que foi dito aqui hoje, lembre o seguinte: você precisa anunciar. Você precisa ter a evidência de anunciar a salvação. Você precisa ser esse canal. E sempre que eu falo canal, eu lembro de uma mensagem do pastor Oséias aqui, que ele falou sobre canal obstruído e canal livre. Às vezes o nosso canal está obstruído com tanta coisa. E eu não estou dizendo que você está errado, que é pecado, não, mas está obstruído com Netflix, está obstruído com futebol, está obstruído com WhatsApp, está obstruído com YouTube, está obstruído com Facebook, está obstruído com Instagram, está obstruído com Twitter, está obstruído com tudo, com as dificuldades que a gente passa, e não passa mais nada. Se você não tem nenhuma dessas evidências, ou você percebeu que algumas dessas você precisa ter, se coloque diante de Deus, peça a Ele. Tem coisa aqui também que eu tenho dificuldade, mas a gente vai trabalhando. Peça a Deus uma oportunidade para falar de Jesus hoje. Só cuidado que Ele vai te atender. Lembro um culto lá, eu e um amigo lá no Nazareno, a gente orei assim no final e acabou o culto. Ele veio assim: Fabrício, vamos lá na casa do meu cunhado? Eu falei assim: vamos. Quando a gente viu, estava falando de Jesus para a família inteira. Eu falei assim: gente, eu não sabia que Jesus atendia tão rápido. Aí, você não queria oportunidade para falar de Jesus? Tem aí uma galera. Ele botou a gente no meio da sala para pregar. Então, coloque isso diante de você. Tenha essa evidência de pregar a salvação, de alimentar de verdade quem precisa, de alimentar espiritualmente, de libertar quem está preso no pecado, de acolher, de vestir, de doar, vestir num abraço. Tem o que fazer. Jesus está aí para a gente fazer. Eu queria que você baixasse sua cabeça, eu queria orar com você,
Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação, pelo Teu amor por nós. Pai, a gente sabe que nada disso vai nos trazer a salvação, porque o Senhor já nos deu, o Senhor já pagou o preço, a gente não precisa pagar preço nenhum, fazer nada, mas a gente precisa ter essas evidências na nossa vida. O Senhor quer que a gente faça isso, e acima de tudo, a gente não quer ouvir apartai-vos de mim, porque a gente não tem evidência de ser salvo. E isso acontece não é porque eles não fizeram, mas porque não tinham e não eram salvos. Então, se alguém aqui, de repente, nem salvo é, que o Senhor faça isso agora. Porque tempo de igreja não quer dizer salvação. E, Pai, nós que temos essa tão grande salvação em nós, que temos essa certeza que a gente vai estar com o Senhor, trabalhe em nós cada uma dessas características. Que a gente tenha essas evidências latentes em nós. Que seja tão natural quanto respirar, fazer essas coisas, ter essa prática. E Pai, hoje, se assim for do desejo de cada um de nós, porque o Senhor conhece a cada coração, dá-nos sim a oportunidade de acolher alguém, de ouvir alguém, de ajudar alguém a se libertar do pecado, a falar do Teu amor, e que a gente não se furte a essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Deus abençoe, meu irmão Fabrício. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, amém? E vamos louvar o Senhor. E enquanto louvamos, vamos trazer ofertas e dízimos no altar do Senhor nesse momento. Quero agradecer aos irmãos que no culto de Natal puderam contribuir. Foram R$593 arrecadado para ajudar as vítimas aí da enchente. Então, você que pôde doar, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Vamos, nesse momento, trazer sim. A Casa de Recuperação também, né? Sempre agradecendo aí pelas doações. Então, vamos adorar o Senhor.